No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Você que está ligadinho na Mirante FM, anote a hora certa. Em Monte Alegre são 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio, porque com muito prazer, com muita alegria, estamos adentrando no seu lar pelas ondas do rádio para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Pela grande misericórdia de Deus, este programa é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário. O nosso alvo é falar-lhes das verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus, para que você, meu irmão, você, meu amigo, tenha pleno conhecimento da verdade, pois assim ensinou Jesus quando esteve aqui nesta terra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, nos quatro cantos do nosso lindo e maravilhoso hospitaleiro município de Monte Alegre, e também em qualquer ponto do planeta Terra, ligadinho conosco através da internet, a todos vocês, aquele grande abraço e aquela calorosa saudação com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos a alegria, o prazer, a satisfação de parabenizar 3 irmãs da nossa missão com mulheres da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Elas irão aniversariar amanhã, dia 8, sábado. Eu estou falando das irmã Cleudimar Santos da Silva, irmã Denise do Socorro Lazamé e irmã Osvana dos Santos Martins. São 3 mulheres de Deus, guerreiras, mulheres de oração, amam fazer a obra do Senhor Jesus Cristo e caminham lado a lado com seus familiares para a casa do Senhor Jesus Cristo para adorá-lo. Parabéns, amadas irmãs. Irmã Cleudimar, ela é carinhosamente conhecida como Irmã Cleide. Irmã Denise e Irmã Osvana, recebam nossos abraços de todas as irmãs que fazem parte da missão com mulheres. Recebam as nossas orações, nosso carinho de cada uma de nós e nossos parabéns. Que Deus abençoe cada uma de vocês, suas famílias e tudo que vocês fazem para o Senhor Jesus Cristo. E eu selecionei esta linda canção para vocês, Princesa Guerreira, da cantora Késia do Prado. Canção triunfante. Na cabeça a coroa, na mão a espada, cingi os lombos de força e luta pela sua casa, pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada, princesa do reino e guerreira ousada. Na cabeça a coroa, na mão a espada, cingi os lombos de força e luta pela sua casa,
pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada princesa do reino e guerreira ousada. Mas em meio à batalha ela se feriu. Seu coração foi golpeado e ela quase desistiu. E já não se via mais através dos olhos do Pai. Mas é chegado o tempo de restauração, de receber uma nova unção e prosseguir. Princesa, guerreira, Deus te deu uma coroa e uma espada. Princesa amada, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai em frente, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai. Não se renda, não se entregue, acredite, você consegue, a vitória é sua. Não temas, não pare, avance, declare que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na sua casa, na sua família. Princesa, guerreira, Deus te deu uma coroa e uma espada. Princesa amada, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai em frente, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Hoje quero convidar você e toda a sua família para o culto das causas impossíveis no nosso templo, no bairro da Serra Oriental, na rua 15 de março, às 7h30 da noite. Amanhã, sábado, às 8 da manhã. Também convido você, amada irmã, você que faz parte da Missão com Mulheres, da Assembleia de Deus da Serra Oriental, você que faz parte do Círculo de Oração Getsemane. Amanhã, às 8 em ponto, nós teremos nossa manhã de comunhão com Deus. Às 3h30 da tarde, teremos a reunião com o grupo Jovens e Adolescentes Jeová Nissi. Às 5 da tarde, teremos ensaio para todas as irmãs do grupo de louvor Atalaias do Senhor. Às 7 da noite, haverá reunião com todos os obreiros e obreiras, irmãos e irmãs que fazem parte do ministério da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Às 7 da noite,
Pastor Jairo estará aguardando por vocês no nosso templo. Domingo pela manhã, às 8 horas, teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. E à noite, domingo, às 7 da noite, convidamos você e toda a sua família para o culto de louvor, gratidão e adoração ao Senhor nosso Deus. E agora eu quero falar do projeto Ide e Pregai. Este projeto, amigo, ele foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus. Momentos antes dele subir aos céus, ele disse: Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, em cumprimento a esta ordem do Senhor Jesus, é que nós, aqui na Assembleia de Deus da Serra Oriental, obedecendo ao nosso mestre, decidimos levar em frente este projeto. Ide pregai. Se você ama a Deus de verdade, faça parte desse projeto. Contribua, pelo menos com R$10 uma vez por mês. Veja bem, isso não é nada. Você fazendo isso, você estará nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus a todos os moradores da terra. Tenho certeza absoluta que Deus vai lhe recompensar poderosamente. Agora continue ligado, porque vem aí a sequência mais importante do programa, A Hora da Verdade. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a Hora da Verdade. A verdade de hoje está no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 4, a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bastante conhecido, porque ele fala do encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana, que a Bíblia não revela o seu nome. Mas estes 4 primeiros versículos, eles são importantes, porque eles demonstram que Jesus, ele tinha estratégias para cumprir a sua missão aqui nesta terra. Jesus não veio do céu por acaso, amigo. Ele não se fez carne no ventre de Maria por acaso, não. Ele veio a este mundo com um propósito. Então, eu quero fazer aqui algumas considerações, levando em consideração, perdão pela redundância, tomando por base os versículos que nós lemos. Os fariseus estavam prestando atenção no que estava acontecendo. Havia, naquele exato momento, 2 pessoas importantes pregando: João Batista e Jesus. Preste atenção. No capítulo anterior, Jesus teve aquele maravilhoso encontro com Nicodemos, ou Nicodemos, que foi, na verdade, se encontrar com Jesus à alta hora da noite, sendo ele uma autoridade importante, pois ele era membro do Sinédrio, a Corte Suprema de Israel. E depois que ele teve aquele diálogo com Nicodemos, ele
tomou uma decisão. Foi aqui a primeira, né, estratégia dele. Ele tomou uma decisão de voltar para a Galileia. Preste atenção. Por quê? Exatamente porque lá no Jordão, quem estava batizando era João Batista. As multidões seguiam João. João pregava o arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão. E Jesus surgiu no ano 30 desta era cristã, operando milagres, prodígios e maravilhas, o que João não podia fazer, porque João era homem. Pregava a verdade, mas Jesus fazia algo além dele pregar a mensagem do Pai. Ele também operava milagres. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que os discípulos de João passaram a seguir Jesus, porque Jesus operava milagres, maravilhas, fazia o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o cego enxergar, ressuscitava mortos. E o João, não obstante a sua intrepidez, a sua coragem, a sua ousadia, mas ele estava perdendo adeptos, perdendo seguidores. E os fariseus estavam de olho. Os religiosos, as autoridades. Quem é esse homem? De onde ele veio? Quem é a família dele? Então, por isso, Jesus, que estava na Judéia, decidiu voltar para a Galileia. Por que voltar para a Galileia? Porque ele já tinha vindo da Galileia. Nós sabemos, é verdade, que Jesus nasceu em Belém de Judá, mas depois do seu nascimento, Maria e José voltaram para o norte de Israel, lá para a Galileia. Jesus começou o seu ministério lá em Cafarnaum, onde ele passou a maior parte do seu ministério terreno. E ele voltou para a Galileia. Em segundo lugar, por que ele voltou para a Galileia? Exatamente porque ele já sabia que as autoridades, que os religiosos da época iam bater de frente com ele. Volto a falar, Jesus tinha estratégias. E ele não queria, logo no começo do seu ministério, bater de frente com aquele povo. O que ele fez? Voltou para a Galileia. Inclusive, ele foi rejeitado na sua própria terra, lá em Nazaré. É muito importante a gente entender estas coisas. Há algumas coisas que não estão reveladas diretamente na Bíblia e que a gente, se não se aprofundar, a gente tem até dificuldade de compreender por que ele voltou para a Galileia. Se ele voltou, é porque ele já tinha vindo de lá. Voltou por voltar? Não. Ele voltou porque ele precisava evitar, naquele momento, o confronto com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos, com as autoridades. Ele sabia que ele ia passar por esse processo. Daí porque ele foi para a Galileia. E exatamente nessa decisão de voltar para a Galileia, que diz aqui o texto, era necessário ele passar em Samaria. Por quê? Porque Jesus, amigo, ele veio para salvar a humanidade, independentemente de raça, cor, religião, condição social, condição financeira. Ele mandou que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Primeiro ele fez isso. Ele pregou o evangelho para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para a prostituta, como foi o caso desta mulher samaritana aqui deste capítulo 4. Por que que ele
passou dentro do território de Samaria. Havia uma outra alternativa. Mas por que era necessário ele passar em Samaria? Exatamente porque havia uma intriga muito grande. Os judeus e os samaritanos não tinham uma boa comunicação. Por quê? Porque os samaritanos, amigo, apesar de eles serem judeus, mas durante aquele período, 722 a.C., a Assíria levou cativa o povo do norte. O povo de Samaria foi levado para a Síria nos dias de Salmaneser. E Salmaneser mandou outros povos lá para Samaria, e os remanescentes de Samaria se casaram com povos pagãos. E o que aconteceu? Quando Jesus veio, havia uma grande dificuldade, porque os judeus não aceitavam os samaritanos, exatamente porque os samaritanos eram híbridos. Eram judeus? Sim, eram judeus, mas que tinham se relacionado com outros povos. E para os judeus, eles eram considerados imundos. Só para vocês terem uma ideia, se alguém tomasse água num copo que um samaritano bebeu água naquele mesmo copo, o judeu que tomasse água era considerado imundo. Só para vocês terem uma ideia da incompatibilidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Jesus, então, quis quebrar aquele paradigma. Jesus quis quebrar aquela animosidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Então, esta foi a razão por que ele passou por dentro da cidade de Samaria. É impressionante isso, amigo. Jesus veio salvar. Jesus veio lá do céu para perdoar. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os samaritanos adoravam aos seus deuses no Monte Ebal. Mas os judeus diziam que só era possível adorar no Monte Gerizim. Coisa dos judeus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, vem a hora e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, para Deus, você pode adorá-lo em qualquer lugar, desde que ele seja o alvo maior daquela adoração, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então é muito importante, amigo, nós compreendermos estas coisas. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Nós vimos o que aconteceu o ano passado, o grande preconceito que aconteceu lá no Senado da República, durante a sabatina do nosso irmão André Mendonça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, só porque ele era evangélico. A imprensa se manifestou, a imprensa entre aspas, né? Não toda a imprensa. Senadores votando contra, os políticos que não temem a Deus votando contra. Sabe qual era o motivo? Simplesmente porque André Mendonça era um evangélico. Simplesmente porque ele tinha coragem de dizer: olha, eu sou cristão. Eu ouvi toda aquela sabatina, passei a tarde toda ligado. E no último momento, um dos contrários perguntou para ele se ele era, para ele o ministro, a favor do casamento de homem com homem, mulher com mulher.
E ele respondeu para aquele senador: durante a vida, a Bíblia. No Supremo Tribunal Federal, a Constituição. Deu para você perceber, amigo, o preconceito que as pessoas têm, que as pessoas alimentam em seus corações ainda hoje, até hoje. Esse preconceito não mudou. Jesus passou por isso. Jesus passou em Samaria, salvou aquela mulher, e através daquela mulher a cidade inteira foi evangelizada, porque Jesus quebrou o preconceito. Jesus quebrou o preconceito que havia entre os judeus e os samaritanos. Lamentavelmente, até hoje esse preconceito continua. Falei do nosso ministro, falei das perseguições que ele passou ali, das humilhações que ele suportou para chegar onde Deus quis que ele chegasse. Meu prezado irmão, nós estamos aqui nesta terra, todos nós cumprindo uma missão. Você sabia que você tem uma missão a cumprir na terra? Se você não sabia, fique sabendo que você não é fruto do acaso, não. Você é fruto de um plano, de um projeto, de um propósito. Deus fez você existir, meu amigo, com um propósito. E o propósito maior de Deus é que você seja testemunha dele aqui na terra. Leia o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, lá está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria, olha aqui, Samaria, em Samaria e até os confins da terra. Monte Alegre já estava na presciência do Senhor Jesus. Mas nós temos que quebrar os preconceitos. E nesta tarde, a palavra de Deus está chegando até você. E o mundo hoje, para Deus, é como se fosse a cidade de Samaria. Deus quer salvar a humanidade. Agora é necessário que todos os preconceitos sejam quebrados. E o que deve falar mais alto na minha vida e na sua, meu amigo, é a palavra de Deus. A mulher samaritana ainda disse: olha, o nosso pai Jacó, foi ele quem cavou este poço. Quer dizer, ela queria colocar Jacó no lugar mais alto do que Jesus. E não existe ninguém na terra mais importante do que Jesus. Só Jesus é quem salva, quem cura, quem liberta, quem transforma e quem nos leva para o céu. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar por você que ouviu esta palavra. Por que você ouviu? Porque é necessário. Pai querido, eu preguei a tua palavra porque é necessário. Porque o Senhor mandou. E eu entrego nas tuas mãos as pessoas que ouviram esta simples mensagem. Aquelas pessoas que aceitaram a palavra, que receberam a palavra de bom grado e que estão querendo mudar de vida. Por estas pessoas eu oro e te peço que o Senhor perdoe todas elas, que o Senhor registre o nome de todas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até a tua vinda. Pai, eu oro também pelas pessoas que estão doentes. Onde quer que haja alguém doente, seja qual for a doença, que todas as pessoas sejam tocadas agora pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, e sejam curadas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém e amém. Final de programa. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis,
e Senhor dos senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde.